Irmãs, bom dia, que a graça e a paz seja com todas, amém? Vamos começar o estudo dessa manhã. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós terminamos, algumas semanas atrás, a nossa série de estudos expositivos lá no livro de Eclesiastes. Algumas pessoas não sabiam ainda, mas nós já finalizamos, os estudos estão entrando, os últimos estão entrando no YouTube. Ontem entrou o penúltimo, o sábado que vem vai entrar o último estudo. E na semana passada, irmãs, eu iniciei aqui uma série de estudos que eu acho que vai durar por muito tempo aí, sobre os 10 mandamentos. Nós não iniciamos já o primeiro mandamento. Nós vamos ter alguns estudos de introdução, tá certo? Então, na semana passada, para aquelas pessoas que não estiveram aqui, nós falamos um pouco sobre a relação entre a lei moral e o pacto, né? E aí, fazendo um breve resumo, nós vimos, quem estava aqui deve lembrar, que Deus inscreveu a sua lei no coração do homem quando ele criou o homem, quando ele criou a raça humana, quando ele fez Adão. Nós vimos isso lá quando Paulo fala em Romanos capítulo 2, versos 14 a 16, salvo engano, quando Paulo diz que Deus inscreveu a sua lei no coração do homem. Inclusive, aqueles que não têm lei escrita são julgados pela lei do coração. Então, ninguém é indesculpável, Paulo vai dizer isso no capítulo 1. E nós dissemos que essa lei foi inscrita no coração do homem por uma razão, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Lembra lá do texto de Eclesiastes, capítulo 7, verso 29, quando Salomão diz que Deus fez o homem reto. Lembra dessa expressão? Reto, ou seja, de acordo com um padrão. Que padrão é esse? A imagem e semelhança de Deus. E nós até dissemos então que se nós quisermos dar uma definição do que é lei, nós podemos dizer que lei são os aspectos éticos da imagem e semelhança de Deus no homem. Por isso nós vamos encontrar tanto a lei em Levítico, como depois o apóstolo Pedro vai dizer isso na sua primeira carta. O Senhor vai dizer assim ao seu povo, tanto na antiga quanto na nova aliança: sede santos, por quê? Porque eu sou santo. Percebeu aí a relação? Cumprir a lei é parecer-se com Deus. Essa é a lei que Deus inscreveu no coração do homem. Nós vimos também que essa lei foi parte integrante de um pacto. Deus fez um pacto com Adão, que nós conhecemos, que é chamado na teologia de pacto das obras. Vocês lembram disso? Deus prometeu a vida a Adão caso ele cumprisse essa lei. Toda a lei moral nós vimos que foi dada a Adão. Adão não cumpriu com essa lei e recebeu a punição, recebeu a ameaça que estava contida nesse pacto, que era a morte. A ameaça aparece de maneira explícita: no dia em que você comer, você vai morrer. A promessa da vida não aparece de maneira explícita, textual, mas ela é subentendida. Ou seja, se a morte era prometida como recompensa da desobediência, por outro lado, a vida estava sendo prometida a Adão caso ele obedecesse, tá certo? Esse pacto é o pacto das obras, também é chamado, irmãs, de pacto edênico, porque foi feito no jardim do Éden. Então, pacto das obras, ou pacto da criação, ou pacto ainda edênico. O homem descumpriu, e a nossa confissão de fé ensina que, por causa desse descumprimento do homem, dos termos do pacto com Deus, toda a raça humana não mais tem condições de obedecer à lei de Deus. A nossa confissão diz que Deus fez Adão com a capacidade de cumprir a lei. Adão podia cumprir a lei perfeitamente, e cumpriu. Até o dia em que ele pecou, ele cumpria perfeitamente. Mas desde a queda de Adão, nenhum de nós é capaz de cumprir a lei em sua totalidade. Por isso, para que Deus pudesse abençoar a raça humana com a vida, ele precisou fazer um novo pacto, que não anula o primeiro, mas visa cumprir aquilo que o primeiro tentava conseguir. Deus faz esse novo pacto, esse pacto é conhecido como pacto da graça. As partes desse pacto são Deus e os eleitos, Deus e a igreja, e quem vai cumprir a lei nesse novo pacto não é mais não é mais Adão, não é mais nenhum da raça humana ordinária, mas é um novo Adão, é um novo representante da raça humana, que é o Senhor Jesus Cristo, tá certo? Ele é homem, mas ele não é descendente do pacto de Adão. A gente explicou, inclusive, que por isso que Jesus teve que nascer de maneira virginal. Por quê? Porque se ele nascesse da forma como todos os seres humanos nascem, ele estaria debaixo dos efeitos do pacto de Adão. E, portanto, não poderia ser um novo Adão. A gente viu isso lá em Romanos 5, quando Paulo faz uma clara relação entre Adão e Cristo.
A desobediência de Adão nos legou à morte, e a obediência a obediência de Cristo nos lega à vida. Então, nós dissemos tudo isso, irmãos, para que nós entendamos duas coisas, e foi o objetivo do estudo passado. Com que postura, por qual razão nós devemos obedecer à lei? E nós entendemos que nós devemos obedecer à lei porque ela é a vontade imutável de Deus, ela tem o seu fundamento na santidade de Deus, por isso a lei de Deus não muda. Nós temos um salmo lá que vai dizer que os mandamentos do Senhor são eternos. Mas nós vimos também que nós não obedecemos à lei para conquistarmos a aceitação de Deus. Vocês lembram que eu falei que Deus só aceita a obediência inteira, completa. Deus não aceita a obediência pela metade. A nossa confissão de fé diz que Deus requereu de Adão uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. É só essa obediência que Deus aceita. Ele não aceita meia obediência. Portanto, nós não podemos obedecer à lei para ser justificados, porque Ele não vai aceitar a nossa obediência parcial. Nós só somos aceitos diante de Deus porque houve uma obediência total. Quem prestou essa obediência total? Cristo Jesus, segundo Adão. Deus nos aceita em consideração da justiça de Cristo. Então, tudo isso nós dissemos, irmãos, porque nós precisamos entender que nós não vamos obedecer à lei para sermos aceitos por Deus, mas pelo contrário, em agradecimento, porque Deus já nos aceitou pela fé em Cristo Jesus. Ficou claro isso? Tá certo? Esse é o prólogo dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versos 1 e 2, que nós lemos aqui. Antes de Deus listar os 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, etc. Deus fez um prólogo. O que é que esse prólogo dizia? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa da servidão, da terra do Egito. Ou seja, Israel deveria obedecer a Deus não para ser aceito por Ele, mas porque eles tinham sido libertos da escravidão por Deus. E nós também obedecemos, irmãos, à lei, porque nós já fomos também libertos de uma outra escravidão, da escravidão do pecado. Tá certo? Então, o estudo passado falou sobre lei e pacto. Hoje nós vamos falar sobre lei e vida. Nós vamos ver como é que essa lei de Deus se manifesta na nossa vida de uma maneira mais prática. Tá certo? Nós vamos abrir nossas Bíblias, convido você a fazer isso agora, no livro de Deuteronômio, capítulo 4. E nós vamos ler até o versículo 14. Deuteronômio, capítulo 4, dos versículos de 1 a 14. Deuteronômio 4, versículos de 1 a 14. Eu gostaria que nós lêssemos o texto de forma alternada. Eu vou ler o versículo 1, as irmãs o verso 2, assim até o versículo 14. Deuteronômio 4, de 1 a 14, todos encontraram? Vamos ler então de forma alternada. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor, vosso Deus, consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Pagai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Tão somente guarda-te a ti mesmo,
E guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste terra, Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e te farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer todos os dias que a terra viver, e as ensinará aos seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não ouvistes aparências em mim. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que as cumprissem na terra, a qual passais a possuir. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos fazer uma oração. Quero convidar a nossa irmã Célia para estar fazendo uma oração de intercessão pelo estudo, pela lição dessa manhã. É? Então, nossa irmã Andréa Andrade vai fazer essa oração para nós. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, queremos te agradecer também por essa oportunidade de estar na tua casa. E agradecer, Senhor, por cada um que o Senhor trouxe à tua casa. E pedir, Pai, que nessa manhã o Senhor esteja usando a tua palavra, Senhor, como o Senhor sempre tem feito para nos ensinar, Senhor, para nos alertar. Queremos pedir que o Senhor prepare os nossos corações. Que o Senhor continue usando o teu poder para nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Mas nós vamos ver então alguns temas na manhã de hoje. E o meu objetivo é tentar mostrar como, uma vez que nós já entendemos tudo aquilo que eu acabei de falar, sobre a relação entre a lei e a aliança, a lei e o pacto, nós vamos tentar entender como Deus agiu ao longo da história para que essa lei fosse vivida pelo seu povo, desde a queda de Adão até os nossos dias. Então nós vamos ver hoje, irmãs, 3 temas. Está aparecendo ali, né? O primeiro é a lei, ficou bem pequeno, mas o primeiro é a lei e o decálogo, que são os 10 mandamentos. A gente vai ver qual é a relação entre essas duas figuras daqui a pouco, em primeiro lugar. Depois nós vamos conversar um pouco sobre a lei civil e a lei cerimonial, que foram leis que Deus deu ao seu povo na antiga aliança, no Antigo Testamento. Vamos ver qual é a relação delas com a lei moral, com os 10 mandamentos. E por último, nós vamos ver um tema que foi cunhado pelos reformadores, uma categoria chamada de usos da lei, que é como nós usamos a lei para a nossa edificação nos nossos dias. Então, iniciando aqui, irmãs, primeiro, a lei e o decálogo. Nós estamos, o estudo de hoje e o de domingo passado, juntos eles formam uma exposição do capítulo 19 da Confissão de Fé. Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre a lei de Deus. O título é esse, da lei de Deus. Então, semana passada nós vimos o inciso, a seção 1 e acho que a seção 5, salvo engano, só 2 sessões. Hoje nós vamos ver todas as outras. Então, a seção 2 da nossa confissão, do capítulo 19, diz o seguinte, diz assim: esta lei, ele está falando da lei moral, que no inciso 1, a confissão de fé diz que foi entregue por Deus ao homem. Esta lei, depois da queda de Adão, continuou a ser uma perfeita norma de justiça. E como tal, foi entregue por Deus no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos contêm nosso dever para com Deus, os outros 6, nosso dever para com os homens. Então ele traz aqui um breve resumo daquilo que a lei significa. Eu coloquei aqui, irmãs, alguns apontamentos. Primeiro diz o seguinte: com a queda, o nosso coração foi obscurecido para um perfeito entendimento da lei, razão pela qual aprove a Deus entregar um registro escrito da mesma. Então vejam só, aqui a gente lembra de algo que foi dito semana passada. Vocês lembram que nós dissemos semana passada que Deus, e eu já mencionei isso hoje inclusive, Deus escreveu a sua lei no coração do homem. Lembra que a gente falou isso? Antes da queda, irmãos, o homem tinha um entendimento completo da lei.
Antes de Adão cair, ele e Eva possuíam uma compreensão completa, sem a necessidade de complementos da lei de Deus. Tanto é que nós comentamos aqui que antes da queda não havia a necessidade de Deus entregar uma lei totalmente explicada ao homem. Por que Deus não entregou a Adão e a Eva 10 mandamentos? Por que Deus não chegou e disse assim para Adão: não tenha outros deuses diante de mim, não diga falso testemunho, não adultere, não cobice? Por que Deus não entregou a lei nessa forma de uma lista? Porque não havia necessidade. Primeiro, porque Adão não conhecia a transgressão. Não faria sentido Deus dizer, por exemplo, não diga falso testemunho. Não havia falso testemunho no mundo. Tá certo? Adão não conhecia a transgressão e, além disso, Adão e Eva possuíam em seu coração um entendimento todo suficiente da lei de Deus. Por isso, não era necessário que Deus escrevesse tábuas da lei ou escrevesse em algum lugar a lei para que Adão lesse de vez em quando. Quando é que isso se tornou necessário? Depois da queda. Depois da queda, o nosso entendimento da lei foi corrompido. Nós ainda temos um certo entendimento da lei, por isso que Paulo vai dizer em Romanos 2 que todos os homens têm a norma da lei gravada no seu coração, mas esse entendimento é turvo, esse entendimento é defeituoso. É por isso que nós precisamos de um registro escrito da lei. Você deve lembrar aqui lá do que o salmista no Salmo 14 e também no Salmo 53, que são praticamente o mesmo salmo, ele vai dizer, quando ele fala sobre o homem perdido, ele diz assim: não há justo, não há quem faça o bem. E aí ele diz algo interessante: não há quem... Alguém consegue lembrar? Não há quem entenda. Lembra que o salmista diz isso? Não há justo, não há quem faça o bem, não há quem entenda. Com a queda, nós perdemos aquele entendimento completo que nós tínhamos, que a raça humana tinha, da lei de Deus. Por isso, Deus precisou, ou na verdade Ele quis, entregar um registro escrito da sua lei, para que nós conhecêssemos de maneira mais completa a sua vontade. Mas veja, isso só foi necessário porque nós perdemos esse entendimento. Quando você tem medo de esquecer algo, alguma coisa prática do dia a dia, o que é que você faz? Você procura um bloco de notas e escreve, bota na geladeira, né? Tem que fazer isso, está faltando aquilo, tem que comprar isso na feira. Por quê? Porque nós não temos entendimento completo. A nossa memória não é suficiente para lembrar de algumas coisas. E por isso, porque nós perdemos esse entendimento, o Senhor escreveu, aprove a Ele escrever então a sua lei na sua palavra, para que nós tivéssemos acesso a ela. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãs? Todos, por favor, esse texto é importante. Lá em lá em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, do verso 7 ao verso 13. A gente vai olhar duas vezes para esse texto e vamos olhar uma primeira vez agora. Romanos, capítulo 7, dos versos 7 a 13. Veja o que Paulo vai dizer. Que diremos, pois? Romanos 7, de 7 a 13. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Paulo está falando aqui, irmãs, sobre a sua condição, nesse momento aqui, antes da sua conversão. Ele diz aqui que quando ele vivia sem lei, quando ele vivia sem conhecer os termos da lei, ele vivia indiferente a algumas coisas. Perceba que Paulo diz aqui que ele só veio saber que cobiça é pecado quando ele leu, não cobiçarás. Você percebeu isso?
Vejam, nós conhecemos alguns aspectos da lei. A gente comentou aqui semana passada que todo ser humano sabe que matar é algo errado. Mesmo que você nunca tenha ouvido, não matarás. Mas há certas coisas que nós somos ignorantes em relação à lei de Deus, até o momento em que a lei nos informa. Talvez tenha alguma coisa que no começo da sua caminhada você não sabia que era pecado. Você continua a fazer, até o dia que você ouviu um estudo, leu um texto e descobriu que Deus desaprova aquilo. Por que nós não sabíamos? Porque o nosso entendimento da lei de Deus é turvo. O pecado embaçou o nosso entendimento e a lei, o registro escrito da lei, cumpre essa função de aclarar para nós a vontade de Deus por meio da condenação do pecado. Por isso que Paulo vai dizer aqui que por meio de uma coisa boa, a lei, veja que ele diz que a lei é santa, é justa, é pura, por meio de uma coisa boa, ele morreu, porque a lei revelou os seus pecados. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Então, irmãs, por causa disso, por causa dessa necessidade do homem, Deus escolheu registrar de maneira escrita a sua vontade. Por isso que a nossa confissão de fé no capítulo 1, no capítulo que fala sobre a Escritura Sagrada, a confissão, os teólogos do Westminster, de maneira muito perspicaz, eles vão dizer que Deus escolheu inspirar uma palavra para que a sua vontade não se perdesse na história. Para que não se perdesse qual era a vontade de Deus por causa dos enganos do homem, da nossa tendência de adulterar as palavras de Deus, o que começa lá no Éden. Por causa disso, Deus decidiu que houvesse um registro escrito, para que ninguém adulterasse a palavra de Deus. Então, por isso também Deus decidiu revelar a sua lei. Aonde acontece esse registro? Eu coloquei no segundo tópico aí. Esse registro encontra sua principal formulação sistemática nos 10 mandamentos. Então a nossa confissão vai dizer que a forma como Deus registrou da maneira mais concisa, mais sistemática a sua lei, são os 10 mandamentos. Perceba uma coisa, nossa confissão, deixa eu voltar aqui, tem um detalhe interessante. Ela diz aí, irmãs, que os 10 mandamentos, ou a lei de Deus, é uma perfeita norma de justiça. Perfeita norma de justiça. Você vê aí no começo, essa lei, depois da queda do homem, continuou a ser uma perfeita norma de justiça. Aqui a gente precisa comentar algumas coisas. Vejam só, depois que Adão caiu, a exigência de Deus não diminuiu. Ele continuou a exigir a mesma coisa, obediência. Por quê? Porque a sua lei é um perfeito padrão de justiça. Deus não decai o padrão. Agora, nesse contexto de guerra, né, Rússia e Ucrânia, a gente vê que as nações precisam fazer concessões, né? De um lado, do outro, para não ter bomba atômica, para não ter isso e aquilo. Deus não faz concessões. Ele não faz concessões da sua lei. Por isso foi necessário um novo Adão. E Deus, porque a sua lei é um perfeito padrão, é uma norma padrão de justiça, ele decidiu registrar essa palavra para que nós conhecêssemos. Como foi que ele fez isso? A confissão responde através dos 10 mandamentos. E perceba, há um detalhe bem interessante que nós lemos no texto de Deuteronômio. Deus gravou a sua lei em duas o quê? Tábuas. Essas tábuas são feitas de quê? Pedra. Vejam só, irmãs, o Antigo Testamento possui 613 mandamentos. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas desses 613, apenas 10 foram gravados em pedra. Por quê? Porque esses 10 são perfeita norma de justiça. Qual é a ideia de você gravar algo em pedra? Tem como apagar? Não. Se você gravar em papiro, papel, alguém pode apagar. Mas algo gravado em pedra, a única opção que você tem é quebrar, jogar fora. Mas refazer, reescrever, não. Tanto é que quando Moisés quebra as primeiras tábuas, ele é ordenado a fazer outras, iguais às primeiras. Esses 10 mandamentos foram então gravados em pedra. Eles são a vontade de Deus para todos os tempos, tá certo? A gente vai ver que há uma diferença disso para os outros mandamentos que estão no Antigo Testamento. Então, vamos ler 2 textos. Eu vou pedir para 2 pessoas abrirem, um deles já foi lido. Aliás, 3 textos. Uma pessoa vai abrir e ler, por favor, Êxodo 34, 28. Outra pessoa, Deuteronômio 4, 13. E uma terceira pessoa, Deuteronômio 10, 4. Por favor. Êxodo 34, 28. Pode ler. E ali o Espírito nos guiou no
Isso, vejam, escreveu nas tábuas as palavras da aliança. Em Deuteronômio a gente vai encontrar a lei sendo referida assim também, a lei da aliança. Aliás, no livro de Hebreus. As 10 palavras, daqui a pouco a gente comenta isso. Deuteronômio 4:13. Então os anunciou ele a sua aliança, depois que escreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Isso. E por último, Deuteronômio 10:4. Quem achou pode ler. Isso. Então esses três textos nos mostram que essa lei foi condensada então em 10 palavras ou 10 mandamentos. Esses mandamentos, irmãs, foram dados a Israel 2 vezes. É interessante que muitas vezes a gente esquece disso. A lei foi entregue, a lei na forma de 10 mandamentos, ela foi entregue a Israel em 2 momentos. Eu coloquei as referências. O primeiro em Êxodo 20, quando Israel está saindo do Egito. É logo depois que eles são livres ali da perseguição de Faraó no Mar Vermelho. Então Moisés entrega pela primeira vez os 10 mandamentos. Depois, esses mandamentos serão reentregues na entrada do povo na terra prometida. Em Deuteronômio capítulo 5, você tem uma repetição dos 10 mandamentos. E se a gente quiser ainda, a gente pode dizer que há uma terceira entrega dos 10 mandamentos. A gente pode dizer que os 10 mandamentos foram entregues 3 vezes. A primeira, no deserto. A segunda, na entrada da terra prometida. A terceira, alguém imagina qual seria? A terceira vez que os 10 mandamentos foram entregues ao povo. Isso. Vejam só. Isso. É por aí. Mas vejam só, eu quero que vocês captem o que eu estou dizendo aqui. Como foi que Israel teve acesso pela primeira vez aos 10 mandamentos? Através de 2 tábuas, não foi? Eles leram nas 2 tábuas. Em Deuteronômio, a mesma coisa. Quando o povo entrou na terra prometida, eles leram de novo as 2 tábuas. Então veja, mas hoje nós temos essas 2 tábuas fisicamente? Não, elas ficavam dentro do templo de Jerusalém, dentro da Arca da Aliança. Elas ficavam depositadas lá. Como é que nós conhecemos os 10 mandamentos? Hoje. Pela Escritura. Então veja que quando o registro do Êxodo foi escrito, os 10 mandamentos foram entregues pela terceira vez. Quando Moisés escreveu o Pentateuco, ele estava de novo entregando os 10 mandamentos. Ele copiou as tábuas, o que estava escrito nas tábuas da lei. Por que isso é importante, irmãs? E aí eu coloco aqui, antes da gente chegar nessa informação, a palavra decálogo, portanto, vem do texto de Êxodo 34:28. Foi Célia que leu, 10 palavras. E a palavra decálogos, ou decalogos, vem do grego, essa palavra decalogos, que significa 10 palavras. Deca significa 10. Logos, vocês sabem, palavra. Os 10 mandamentos são 10 palavras. Por que 10? Porque veja que traduz algo como completude. Você consegue perceber isso? Não é um número quebrado, tá certo? É um número perfeito, 10. Isso nos mostra que os 10 mandamentos, eles condensam, eles são um resumo de toda a lei moral. A lei do Senhor é completa e ela é completamente resumida nesses 10 mandamentos. Eu trouxe um comentário de um autor chamado Hans Hurek, esse é o nome dele. Ele escreveu um livro bem interessante sobre um comentário dos 10 mandamentos. Aí ele diz assim, preste bem atenção nisso. Notamos que Deus não escolheu apenas uma geração específica, porque a gente viu que Deus entregou a lei primeiro no começo da caminhada no deserto e depois no final. E veja que já não era a mesma geração. Por quê? Porque aquela primeira geração que saiu no deserto ficou lá mesmo, prostrou-se no deserto. O povo que entrou na terra prometida era uma nova geração, com exceção de Josué e Caleb. Então veja, o autor diz: notamos que Deus não escolheu apenas uma geração específica. Ele escolheu um povo, o povo de Israel, dando-lhes os 10 mandamentos, fazendo com ele, com o povo, uma aliança, para que fosse portador da promessa divina através dos séculos. Aí há um pequeno intervalo e ele diz: é verdade, o receptor imediato é Israel. Nós não somos Israel no sentido biológico, mas o somos no sentido espiritual.
no plano da salvação como participantes da aliança do Novo Testamento pelo sangue de Jesus Cristo. Alguns textos Paulo vai dizer isso, né? O verdadeiro israelita é aquele que é do coração, e a verdadeira circuncisão a que é do coração. Então vejam, o fato de que Deus entregou a lei a duas gerações diferentes já nos mostra que a vontade dele é que essa lei perdure por todas as gerações. Ele não entregou a uma geração específica, mas a um povo, o povo de Israel, a igreja composta por todos os eleitos de todos os tempos. Está ficando claro até aqui, irmãs? Então, a relação entre a lei e os 10 mandamentos, e o decálogo. Alguns últimos apontamentos ainda nesse tópico. O decálogo é o resumo da lei moral. Nós falamos isso semana passada. A lei moral não são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são uma forma de apresentação da lei moral. Tanto é que Adão recebeu a lei moral, mas não recebeu 10 mandamentos. Tá certo? Os 10 mandamentos são o resumo, nossos documentos de fé dizem isso, da lei moral. E o resumo dos 10 mandamentos, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, é o amor. A primeira tábua da lei, os primeiros 4 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e guarda o dia de descanso para o santificar. Esses 4 mandamentos são resumidos no amor. Amarás a Deus sobre todas as coisas. E os outros 6 mandamentos, que é comumente conhecido como a segunda tábua da lei: honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás, são resumidos também no amor. Amarás o próximo como a ti mesmo. Então veja, irmã, sempre que você ouvir alguém dizer assim: não, Cristo aboliu a lei, ele substituiu a lei pelo amor, isso é falso. Porque vejam, o que a Bíblia diz é que o amor é o resumo da lei. Veja só, o resumo não pode contrariar o que é resumido. Imagine aí que você vai fazer um trabalho na faculdade, faça o resumo do livro tal, aí você vai lá e diz o contrário do que o livro diz. O resumo precisa ser uma apresentação resumida, obviamente, daquilo que o livro diz, uma resenha, não é isso? O amor é o resumo da lei, ele não pode contrariar a lei. O resumo não pode resumir, ou melhor, o resumo não pode contradizer o que é resumido. Por isso que a gente percebe que é falsa essa contradição que muitos movimentos fazem entre, por exemplo, o amor e a aceitação incondicional de toda e qualquer situação. Então, por exemplo, Jesus ensinou o amor, portanto, a gente tem que aceitar uniões do mesmo sexo. Vejam, em termos bíblicos, isso é uma contradição. Uma vez que o amor confirma a lei, aquilo que Deus disse na lei, que você não deve adulterar a forma do casamento como Deus a fez, permanece. Amar é cumprir a lei. O apóstolo João vai dizer isso, né? Aquele que me ama é o que cumpre os meus mandamentos, tá certo? Então, o resumo da lei é o decálogo, e o resumo do decálogo é o amor. Como resumo da norma da moral cristã, podemos dizer que o decálogo condensa em si mesmo, todos os outros mandamentos da Escritura. Então vejam só, eu quero que você entenda a estrutura aqui. Nós temos toda a lei moral. Essa lei moral é totalmente resumida em 10 mandamentos, tá certo? Isso significa dizer, irmãs, que todos os outros mandamentos que nós encontramos na Escritura, eles têm a sua raiz em pelo menos um dos 10 mandamentos. E eu posso provar. Olhe, por exemplo, para o texto de Efésios capítulo 4, verso 28. Vamos abrir esse texto, só como um exercício aqui. E para ver se eu acertei a referência também. Efésios 4, 28. Isso, é isso mesmo. Efésios 4, 28. Vocês vão perceber isso de maneira bem clara aqui. Irmã, se alguém quiser falar, perguntar, pode ficar à vontade, tá bom? Todo mundo encontrou? Efésios 4, 28. Veja só, a gente vai ler por partes. Aquele que furtava, não furte mais. Você percebe que aqui Paulo está repetindo o 8º mandamento? Não furtarás. Ele apresenta o 8º mandamento de uma forma diferente. Aquele que furtava, não furte mais. Agora veja que ele vai trazer outros mandamentos que estão fincados no 8º mandamento. Veja aí. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Veja só. Paulo faz 3 mandamentos. Trabalhe, faça algo bom
acuda o necessitado, e todos eles têm a sua raiz em um dos 10 mandamentos. Conseguiram perceber a relação aqui? Toda a Escritura pode ser entendida nos 10 mandamentos. É claro que a gente não vai passar o resto da vida apenas decorando os 10 mandamentos, mas toda a moral, toda a ética cristã que é encontrada de maneira esparsa na Escritura tem o seu fundamento no Decálogo, tá bom? E aí o último apontamento que eu coloquei aí: combinadas, as duas tábuas da lei forneciam a Israel uma visão completa da vida e da trajetória no mundo. Então, com a lei, com o Decálogo, com aquilo que Deus escreveu em tábuas de pedra, Israel tinha condições de viver na terra que Deus os deu. A gente leu isso em Deuteronômio 4, de maneira a ter uma vida completa. Tanto é que Deus vai dizer algumas coisas: vocês vão possuir essa terra e vocês vão viver pela lei. Relacionando-se com Deus através da primeira tábua, relacionando-se com o próximo através da segunda tábua. Irmãs, primeiro tópico, eu quero saber se... Última citação, então. O Johannes Gerhard dos Vos diz assim: a compreensão correta da questão é que os 4 primeiros mandamentos referem-se ao nosso dever diretamente para com Deus, e que os 6 últimos referem-se aos nossos deveres indiretos para com Ele, para com Deus. Quando eu não furto, eu estou também obedecendo a Deus, indiretamente, porque estou honrando a sua palavra, tá certo? Irmãs, lei e decálogo, até aqui ficou claro, ok? Então vejam só, Deus deu essa lei ao seu povo lá durante o Êxodo. Como era que essa lei deveria ser vivida? Como é que essa lei seria tornada prática na vida de Israel? A gente está pensando agora no Israel do Antigo Testamento. Como é que Israel viveria na prática essa lei na terra que Deus deu a eles? Eles fariam isso através de 2 institutos que Deus deu a eles. 2 leis também. E que nós conhecemos na teologia como lei cerimonial e lei civil. Então, as 2 próximas sessões da confissão vão trazer algum comentário sobre a lei cerimonial e sobre a lei civil. Então, primeiro, a sessão 3 diz assim: além dessa lei, que é a lei moral, o decálogo, comumente chamada moral, aprove a Deus dar ao povo de Israel como uma igreja, presta atenção nessa expressão, como uma igreja em menoridade, leis cerimoniais, contendo diversas ordenanças típicas, em parte referentes ao culto, prefigurando Cristo, suas graças, ações, sofrimentos e benefícios, e em parte representando diversas instruções de deveres morais. Todas essas leis cerimoniais estão agora abolidas sob o Novo Testamento. Aqui nós temos uma conceituação da lei cerimonial, daqui a pouco a gente comenta melhor. E a seção 4 diz: a esse povo também, como um corpo político, Deus deu diversas leis judiciais que expiraram juntamente com o Estado desse povo, e que agora não obrigam a ninguém além do que requeira a sua equidade geral. Então Deus deu essas 2 leis a Israel, civil e cerimonial. Elas eram, irmãs, eu coloco aqui, elas formam aquilo que a gente conhece, e essa é uma construção teórica tipicamente reformada. É importante a gente pontuar isso. Existem algumas tradições que negam isso aqui, aquilo que a gente chama de tripartição da lei. Vocês lembram que na semana passada, quem estava aqui deve lembrar que eu falei que a palavra lei é uma palavra polissêmica. Ela tem mais de um significado na Escritura. Às vezes, lei aparece como 10 mandamentos. Às vezes, lei aparece como justificação por obras. Por exemplo, em Romanos 10,4, Cristo é o fim da lei. O que é que ele está dizendo? Que Cristo aboliu a lei? Não, Jesus disse isso. Eu não vim revogar a lei. Cristo é o fim das tentativas humanas de se justificar pela lei. Às vezes, lei aparece como condenação do homem. Por exemplo, em Gálatas 4, nós estávamos debaixo da lei e Cristo nos retirou da lei, da condenação da lei. Então, às vezes, irmãs, lei vai se referir a coisas diferentes. E essa é uma das formas, dos múltiplos significados da palavra lei. Nós temos a lei moral, que nós já falamos sobre ela aqui, resumida nos 10 mandamentos. E no Antigo Testamento nós temos mais 2 leis. Lei civil, lei cerimonial. Como são 3, a gente fala então em tripartição, 3 partes da lei. Isso no contexto do Antigo Testamento, tá certo? Qual era o propósito? Era o propósito dessas 2 leis, tornar prática e visível a lei moral. Se você ainda está em Deuteronômio capítulo 4, veja o versículo 6. Deus tinha o desejo de que seu povo vivesse uma vida santa na terra
de Canaã, e essa vida deveria ser vista pelos outros povos. Veja o versículo 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente esse povo é gente sábia e inteligente. Então vejam, Israel deveria viver de uma forma que as pessoas olhariam para Israel, para a sociedade de Israel, e diriam: esse povo é diferente de todos os demais. Esse povo é inteligente, esse povo é sábio. Como era que os pagãos veriam esse estilo diferente de vida? Através dessas duas leis, da lei cerimonial e da lei civil. Como nós lemos, irmãs, para a gente conceituar de maneira resumida aqui, a lei cerimonial era uma lei que regulava o culto, tá certo? A confissão diz que ela prefigurava Cristo e o culto que hoje nós prestamos. Então eram todas aquelas ordenanças sobre o culto, regulando sacerdotes, levitas, objetos do templo, forma de construção do templo, enfim, imundícies que a lei tinha, por exemplo, os leprosos, né, eram imundos, e tantas outras formas. Se você tocasse um homem ou uma criatura morta, você ficava algum tempo imundo também. Tudo isso está categorizado no que é chamado hoje de lei cerimonial. Essa lei regulava o culto. Veja, eu quero que você perceba uma coisa aqui. A lei cerimonial era uma forma de efetivação da primeira tábua da lei. O relacionamento de homem com Deus, na antiga aliança, era mediada pela lei cerimonial. E qual era a outra lei? A lei civil, a lei política de Israel. A lei que regulava os crimes, as punições, os impostos, tudo isso. Essa lei era uma efetivação da segunda tábua da lei moral, tá certo? Então vejam, as leis civil e cerimonial, elas eram administrações da lei moral. Elas tinham seu fundamento na lei moral, cada qual adequado a um aspecto da lei moral. Eu queria que a gente lesse 2 versículos só para a gente entender isso. A gente vai pegar um exemplo da lei cerimonial e um exemplo da lei moral. Então vamos abrir primeiro aí em Êxodo 28, verso 42. Êxodo 28, versículo 42. A gente vai ver de maneira bem prática como essas leis, elas regulavam a vida de Israel e tinham fundamento na lei moral. Êxodo 28, 42. Se alguém achar, pode ler, por favor. Veja só. Qual é o contexto aqui de Êxodo capítulo 22? Se você olhar o título que está em cima do versículo 3, você vai ver que toda essa parte aqui do texto regula as vestes que os sacerdotes deveriam vestir. Portanto, a gente entende que essa aqui é uma lei cerimonial, porque regulava um aspecto do culto, as vestes litúrgicas do sacerdote. E aí tem muitos detalhes aqui, estolas, pedras preciosas, enfim. Mas aí, veja, irmãos, a gente chega no versículo 42 e a gente encontra um detalhe interessante da lei de Israel. Para a gente entender aqui o que é que Moisés está dizendo. Os judeus, irmãos, costumavam usar uma roupa por fora, que é aquela roupa que Jesus fala que é a capa. Se alguém quiser levar a tua túnica, deixa levar também a capa. Era uma espécie de vestido, era uma veste talar, uma veste que desce até os pés. E era solta aqui, como uma saia, só que indo até os pés. Os sacerdotes e todos os judeus usavam esse tipo de roupa. Aí vejam, na lei nós temos esse mandamento aqui, que por baixo dessa roupa, os sacerdotes deveriam colocar um calção de linho amarrado nos joelhos. Veja que o texto é bem específico, né, Regina? Ele deveria ir da cintura até os joelhos, por baixo da capa. Por quê? Por causa daquilo que os sacerdotes faziam. Eles apresentavam os sacrifícios e eles faziam isso no culto, diante de todo o povo, em um local alto. Então veja o perigo envolvido na situação aí. Um vento proceloso chega no local e mais do que deveria ser visto do sacerdote é visto. É por isso que essa lei foi colocada aqui. Vejam só, ela é uma lei cerimonial. Ela não obriga mais a igreja. Não há nenhum tipo de mandamento que por baixo da calça social, o pastor tem que usar um short ali. Não há nenhum tipo de mandamento assim. Logo, ele não é mais obrigatório, correto? Mas veja que ele está ancorado em um preceito moral.
Qual é esse preceito? A preservação da castidade. Inclusive, a gente vai ver esse texto quando a gente fala sobre vestimenta, lá no 7º mandamento. Então, vejam, ela é uma ordenança cerimonial, mas que tem fundamento num preceito moral. No 7º mandamento, na ética do 7º mandamento, não adulterarás. Tá certo? Conseguiram perceber o exemplo aqui de como você tem uma ordenança temporária, mas que tem o seu fundamento na lei moral. Então, hoje, a Bíblia não contém mandamentos a Bíblia não contém mandamentos tão detalhistas como esse quanto a vestimenta, mas ela nos dá um princípio, não é isso? Da modéstia, da castidade, não é isso? Da verdade, da sensualidade de certas partes do corpo, e você vai se vestir de acordo com esses princípios. Não há mais uma lei dizendo é daqui para aqui. Não tem mais. Mas o preceito moral por trás desse comando, ele continua. Ficou claro aqui, irmãs? Então a gente tem um exemplo aqui de lei cerimonial, vamos para uma lei civil. Deuteronômio 22:8, ali está pequeno. Deuteronômio 22:8. Quando edificares uma casa nova, enviares o terraço para peito, para que nela não ponhas culpa e sangue, se alguém de algum modo cair dela. Veja outra lei interessante. O Antigo Testamento tem umas leis interessantes e bem desconhecidas, a gente de maneira geral não conhece. Diz a lei, a repetição da lei aí em Deuteronômio 28, que se você fizesse uma casa para morar, uma casa para você deveria colocar um parapeito no terraço. Isso era lei em Israel, né? Uma lei de construção civil. Primeira coisa, qual era esse terraço? O terraço era o teto da casa. Não era o terraço como nós o conhecemos hoje, uma espécie de varanda. Mas era o teto da casa. Por quê? Porque os tetos, eles eram regiões habitadas das casas. As pessoas iam para lá no mundo antigo. Era uma região de lazer. Por isso que você encontra aquele milagre em que as pessoas descem um paralítico pelo teto da casa e Jesus curou. É por que havia um buraco? Os caras pegaram uma broca e fizeram um buraco? Não, havia uma passagem, porque aquela era uma região que as pessoas iam. Então vejam, a lei teve o cuidado de dizer, você vai colocar um parapeito, você vai colocar uma cerca. Por quê? O que é que a lei diz? Porque se você não fizer isso, e alguém cair de lá de cima, uma criança cair de lá de cima, você é culpado de sangue. Você é o culpado dessa morte. Então veja, essa era uma lei civil, ela regulava a lei civil em Israel. Ela nos obriga hoje em dia? Não. Não há necessidade, você não é obrigado a fazer um parapeito no seu teto, não faz sentido. Ninguém vai para o telhado hoje em dia, só o ladrão, não é isso? Para tentar entrar na sua casa. Mas não faz mais sentido para os nossos dias. Mas ela comunica, como a própria confissão vai dizer, no sentido da equidade geral, ela comunica um princípio. Eu devo ter cuidado com a vida do meu próximo. Então você veja que essa lei estava ancorada no 6º mandamento, não matarás. Tá certo? Então, como a gente traz isso para a realidade de hoje? Eu devo ter cuidado com a vida do meu próximo, em situações em que eu coloque ele em risco real. Porque assim, nos últimos 2 anos, risco virou qualquer coisa também. A gente tem que colocar isso em perspectiva. O risco ali do eirado era real. O povo estava no telhado lá fazendo festa e não tem nenhuma cerca, alguém vai cair. Mas hoje, se você percebe uma situação que você pode colocar alguém em risco, a ética cristã pede que você preserve a vida do outro. Que você cuide da vida dele. Tem uma coisa bem interessante sobre esse texto aí. Você veja que a lei não dizia assim que você seria proibido de construir a casa se você não fizesse a cerca. Você poderia fazer. Agora, se alguém cair de lá, você vai ser culpado. Eu coloco isso, irmãs, porque veja que na nossa época, a coisa mudou bastante, né? Em nome de proteger um risco, o Estado nos nossos dias, ele proíbe a gente de fazer coisas. Então não pode abrir, não pode ter culto, mas veja que em Israel era diferente, você pode. Agora, se você causar dano a alguém, você é responsável. Percebeu como mudou? Como mudou? Quem era que controlava os riscos? As pessoas. Se você não tivesse dinheiro para fazer a cerca em cima, faça a sua casa e não deixe ninguém subir lá. Era assim. Não era o Estado que controlava, não. Pode abrir, não pode abrir, eram as pessoas. Agora você vai cuidar da vida do seu próximo, tá certo? Só uma nota de rodapé sobre essa questão. Então perceberam aqui, irmãs, elas são leis, ou foram leis transitórias,
mas que tinham seu fundamento na lei moral e assim tornavam prática a vida moral de Israel. E aí, por que tantas leis? Eu falei sobre isso. 613 mandamentos. Opa, pode falar, Natália. Falando da seca, eu lembrei da que é como a cerca elétrica. É uma proteção para nós e o perigo para mim. É. Pai, foi muito bom você trazer esse exemplo, porque, e você veja que a gente reproduz esse entendimento na vida prática. Por exemplo, você coloca uma cerca elétrica, e eu acho até que isso é lei, tem que ter uma plaquinha lá dizendo que a cerca é eletrificada. Aí você sobe se você quiser agora, a culpa não é mais minha. Ou então você bota um cachorro brabo, né, dentro de casa, você tem que colocar, não tem, né, mas muita gente coloca lá cão bravio, cachorro bravo, né? Ofendículos, né? As aulas de Adimaldo, né, Eunice? Lá, direito penal, lá atrás. Então você entra agora se você quiser, né? Tem até a história do camarada que botou na frente de casa assim, cuidado com o papagaio. Cuidado com o papagaio, o ladrão chegou e disse, como é a história, pai? Cuidado com o papagaio, eu vou entrar. Aí quando ele entrou, o papagaio disse, pega Rex, aí o cachorro pegou. Cuidado com o papagaio é... Essa história foi contada no seminário, para você ver o que é que a gente estuda lá. Bom, por que tantos mandamentos? O Antigo Testamento, ele contém 613 mandamentos. Inclusive, irmãos, os judeus, eles costumam se referir ao Antigo Testamento dessa forma, como os 613 mandamentos. E aí, por que o Antigo Testamento ele tem tantos mandamentos e mandamentos tão casuísticos, né, tão cabalísticos, regulando a vida do povo assim, em detalhes tão específicos? Por quê? A nossa confissão de fé, ela responde. A confissão de fé diz que essas leis, elas foram dadas a Israel porque ela era uma igreja em menoridade. Deus deu essas leis tão específicas, tão complicadas, tão cheias de detalhes, difíceis de cumprir, porque esse período do Antigo Testamento é chamado pela confissão de o período da menoridade da igreja. E essa expressão ela vem da Escritura. Abra sua Bíblia, por favor, aí em Gálatas 4, de 1 a 3. Gálatas 4, de 1 a 3. Diz assim, digo, pois, que... Pronto, alguém ia ler, se alguém quiser ler, pode ler. Gálatas 4, de 1 a 3. Alguém lê. Digo, pois, que durante o tempo que eu perderei melhor, em nada difere do escravo, posto que é Senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos certamente sujeitos aos movimentos do mundo. Isso, até aqui. Vejam só, Paulo aqui está falando sobre a história da redenção. O texto do versículo 4 é bem conhecido. Ele fala aqui sobre o período do Antigo Testamento. Ele está falando aqui sobre o período da Antiga Aliança. E ele compara a Antiga Aliança a uma criança pequena, a um herdeiro ainda na sua infância. Esse herdeiro, quando ele é menor, o versículo 1 diz, ele é semelhante a um escravo, porque ele vive sob o cuidado de tutores e curadores. Paulo está dizendo aqui que ele está usando uma figura do mundo antigo, da cultura greco-romana, no sentido de que quando a criança, o herdeiro de uma grande fortuna, de uma família rica, ele ainda era criança, ele não tinha autonomia, ele era menor de idade. E acontece ainda nos nossos dias, crianças não têm autonomia. Eles vivem sob tutores e curadores. Às vezes são os pais, às vezes são aios, né? São tutores, curadores que os pais colocavam sobre a vida deles. Eles iam conduzindo e ensinando, eram mestres, às vezes filósofos, que iam ensinando essas crianças até quando? Até que elas atingissem a maioridade. E aí eles eram livres desse tutor, desse curador, tá certo? Paulo pega esse exemplo para dizer que essa era a relação do povo de Deus com as leis civil e cerimonial no Antigo Testamento. Por que Deus deu essas leis
para Israel no Antigo Testamento, porque aquela era a fase da menoridade do povo de Deus. Uma vez que, com a vinda de Cristo, a descida do Espírito, a igreja atingiu a sua maioridade, o aio, o tutor da antiga aliança já não é mais necessário. A igreja anda agora com suas próprias pernas, não no sentido de que ela faz o que ela quiser, ela obedece à lei moral, mas aquele aio, aquele tutor rígido da lei cerimonial já não é mais necessário. Veja que a gente faz isso. Vocês que têm filhos aqui que ainda são menores de idade, enquanto eles são menores de idade e moram com vocês, a gente coloca regras bem objetivas, né? Tem que chegar em casa 9 horas. Você coloca um horário. Eu, quando tinha 13, 14 anos, o horário de chegar era 9 horas. Eu e meu irmão, depois a gente fez uma greve, e aí passou para 9h30. Mas vejam, depois que eu saí de casa, para estudar na faculdade e tal, e fui morar em outro lugar, meus pais não ficavam ligando para mim, dizendo, já está em casa, já é 9h31. Não. Porque a ideia é que quando você atinge a maioridade, você já não precisa de regras assim. Você consegue obedecer ao princípio. Conseguiu entender isso? Por isso é que nós não temos mais regras como aquelas que nós tínhamos no Antigo Testamento. A Arca da Aliança fica aqui, o templo tem que ser virado para o oeste, você vai fazer assim, 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 tudo muito bem delineado. Por que essas regras foram necessárias? Porque aquele era o tempo da menoridade da igreja. Agora, a igreja continua obedecendo à lei moral, não mudou nada. Mas, e o texto de Gálatas 4 vai deixar claro aqui, que quem nos conduz nessa obediência não é mais a lei cerimonial. É um outro tutor, um outro professor que Deus deu à igreja. Alguém risca? O Espírito. O Espírito. Israel precisava da lei cerimonial porque o Espírito não havia sido derramado ainda. Ele agia pontualmente em um e outro para uma tarefa específica. Sansão, os juízes, os reis. Mas agora que o Espírito foi derramado sem medida, nós obedecemos à lei moral pela condução do Espírito. Entenderam isso? Tá certo? Então fica claro aí porque é que nós não temos mais 613 mandamentos como Israel tinha. O último tópico, acho que vou terminar bem no horário, são os usos da lei. Então nós já vimos como Israel obedecia à lei moral na antiga dispensação, que era através dessas leis acessórias que Deus deu. Tá bom? E como é que nós obedecemos à lei hoje? Os reformadores, isso é um tópico bem típico da teologia reformada, eles falam em 3 usos da lei. A lei possui 3 utilidades. Usos era uma expressão que os puritanos usavam, que a gente hoje substituiu por aplicação. Eles chamavam isso de usos. Então, o primeiro uso da lei é o uso político, ou usos políticos, usos legis civilis. Ou seja, a lei é uma orientação da vida política e civil de uma sociedade com o fim de refrear o mal moral no mundo. A gente não vai ler esse texto aí, mas é usado como um texto básico. Então, uma primeira serventia da lei moral nos nossos dias é que ela refreia a maldade no mundo. A gente aprendeu semana passada, e hoje isso foi dito de novo, que o homem, mesmo o homem natural, ele possui a lei no seu coração. Ainda que ele não a compreenda de maneira total, mas ele tem noções básicas da lei de Deus. Ele sabe que matar é errado, ele sabe que roubar é errado, não é isso? É interessante que, indo para o seminário, sempre aparece alguém pedindo coisa lá no ônibus. E é curioso como sempre, quando alguém entra no ônibus para pedir coisa, ele diz assim, eu podia estar roubando, podia estar fazendo outra coisa, mas estou aqui me humilhando, pedindo. Veja, o homem tem o entendimento de que é melhor pedir do que roubar. Ele sabe que não se deve furtar. Então, esse entendimento interno da lei refreia a maldade. E, além disso, essa lei, muitas vezes, ela é incorporada no regramento civil de algumas sociedades. Então, por exemplo, nós temos uma lei que proíbe você matar outra pessoa. Essa lei está ancorada na lei moral. Se você matar alguém, você sabe que, em tese, você corre o risco de ser preso. Se você roubar alguém, se assaltar alguém, você corre o risco de sofrer sanções civis. Esse é um primeiro uso da lei. O uso que visa restringir a maldade humana, tá certo? Existe muita discussão sobre qual é o limite desse uso, mas a gente não vai entrar nisso. Um segundo uso da lei é chamado de uso pedagógico, ou usos helênticos ou teológicos. Ele é um exercício de um apelo à conversão através da revelação dos pecados do homem e do seu estado de condenação diante
de Deus. É aquilo que nós lemos lá em Romanos 7, quando Paulo vai dizer que ele não sabia que cobiçar era pecado até que ele ouviu, não cobiçarás. Esse é um segundo uso da lei. A lei revela o pecado. Está entendendo? Quando você lê, não terás outros deuses diante de mim, você percebe que você tem outros deuses. Volta e meia. Percebeu isso? Quando você lê assim, honra teu pai e tua mãe, você percebe que nem sempre você honra seu pai e sua mãe, as autoridades que Deus constituiu. Quando você lê não matarás, você percebe que às vezes você quer matar muita gente aí, fica até planejando, não é isso? Quando você lê a lei, você percebe que você não está em completa conformidade com ela. Esse é o segundo uso da lei. Por isso, bem, deixa eu explicar. Paulo não está falando disso, ali em Gálatas 3, 23 e 24. Mas a gente pode usar como aplicação, aquilo que Paulo diz quando ele diz que a lei nos serviu de aio para Cristo. Ele está falando ali da lei cerimonial, mas a gente pode falar da lei moral também. A lei serve de condução para Cristo. Você tenta ser justificado pela lei, percebe que não consegue, e aí você é conduzido a Cristo, que é o único que pode te justificar. Essa foi a experiência de Lutero. Lutero tinha um entendimento de que poderia se justificar pela lei, cumprindo a lei, fazendo penitências. Tem até, conta-se, os historiadores contam até que o confessor, né, de Lutero não tinha paz. Todo dia Lutero estava se confessando. Ele saía do confessionário e percebia que tinha esquecido um monte de pecado de confessar. Até o dia em que ele leu que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então vejam, para que Lutero entendesse isso, primeiro ele precisou bater de frente com a lei. Bater de frente com a lei e perceber que ele não pode ser justificado pela lei. E aí a lei te diz, vá para Cristo. Tá certo? Por isso que alguém já disse que o caminho para a cruz passa pelo Sinai. Não tem como chegar na cruz sem passar pelo Sinai. O Monte Sinai foi onde a lei foi dada, né? Você não pode chegar à cruz e entender a cruz se você não entender a lei. O pecado, tá certo? Segundo uso da lei é esse, tá bom? Ficou claro os dois primeiros? Mas o terceiro uso é o que a gente vai dedicar um pouco da atenção aí nesses minutos que restam, que é o chamado uso didático, tá certo? Que é uma orientação dos regenerados em sua conduta moral, como uma norma de vida, fornecendo uma exposição lógica e ordenada da ética cristã. Então veja, o terceiro uso depende do segundo. Uma vez que você percebeu que pela lei você não pode ser justificado, você recorre a Cristo e adivinha só, você foi para o Sinai te endereçou para o Calvário. Depois o Calvário te endereça para onde? De volta para o Sinai. Agora você vai obedecer à lei, você já foi aceito, não é para ser justificado. Mas agora Sinai vai ser para você uma norma de vida. Às vezes você vai cair, mas você não vai ser expulso porque a justiça de Cristo já foi colocada na sua conta. Então veja, esse é o terceiro uso da lei. A lei como uma norma de vida. A lei nos ensinando a vontade de Deus. Veja que a gente precisa dela. A gente precisa da lei. Mesmo que ela esteja escrita no coração, mas eu preciso de uma exposição escrita, ordenada, para que eu compreenda a vontade de Deus. Tá certo? Então, irmãs, eu queria ler aqui rapidinho. Eu não transcrevi porque é grande. A seção 6 do capítulo 19, ele diz assim, preste atenção. Veja que ele vai falar dos três usos da lei. Embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei, como um pacto de obras, a gente já viu isso, para serem por ela justificados ou condenados, contudo, ela lhes serve de grande proveito como aos outros, aos ímpios. Veja só, qual é o proveito da lei para os ímpios? Manifestando-lhes como regra de vida a vontade de Deus e o dever que eles têm, os dirige e os obriga a andar segundo a retidão. Veja, primeiro uso da lei, restringe a maldade do ímpio. O ímpio não faz tudo que queria fazer, não chuta o pau da barraca porque a lei o restringe. Segundo uso da lei, agora, descobre-lhes também as pecaminosas poluições da sua natureza,
do seu coração e da sua vida, de maneira que eles, examinando-se por meio dela, alcançam mais profunda convicção de pecado, maior humilhação por causa dele e maior aversão a ele, e ao mesmo tempo lhes dar uma melhor apreciação da necessidade que tem de Cristo e da perfeita obediência dele, segundo o uso da lei, encaminhação ou encaminhamento para a cruz. Terceiro uso da lei agora. Ela, a lei, é também de grande utilidade para os regenerados, a fim de conter a sua corrupção, pois proíbe o pecado. As suas ameaças servem para mostrar que merecem os seus pecados, o que merecem os seus pecados, e quais as aflições que por causa deles devem esperar nesta vida, ainda que sejam livres da maldição da ameaça da lei. Do mesmo modo, as suas promessas mostram que Deus aprova a obediência, ainda que essas bênçãos não lhes sejam devidas pela lei considerada como pacto de obras. Assim, o fazer um homem o bem ou evitar ele o mal, porque a lei estimula aquilo e proíbe isto, não é prova de estar ele debaixo da lei, e não debaixo da graça. Então veja, a lei conduz à santificação. Significa dizer que você voltou para debaixo da lei? Não. Você não está obedecendo ela como pacto de obras, mas como uma norma de vida. E o último inciso diz assim, seção: nem são os supracitados usos da lei, do que eu acabei de ler, contrários à graça do Evangelho, senão que suavemente se harmonizam com ela, com a graça. O Espírito de Cristo, lembra que a gente falou que agora o nosso tutor para cumprir a lei é quem? O Espírito. O Espírito de Cristo submete e capacita a vontade humana a fazer livre e alegremente aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a vontade de Deus revelada na lei. Então o Espírito vai ser o teu tutor agora para que você obedeça essa lei como uma norma de vida. E aí João Calvino finaliza dizendo assim: o terceiro uso ou ofício da lei, que é o principal e convém propriamente ao fim para o qual ela foi dada, tem lugar entre os fiéis, no coração dos quais o Espírito de Deus tem já seu reino e seu vigor. Pois que, embora tenham a lei escrita no coração pelo dedo de Deus, a gente já falou sobre isso, isto é, embora tenham esta disposição pela direção do Espírito Santo, que desejam submeter-se a Deus, contudo, tiram duplo proveito da lei. Por isso que ela lhes é um ótimo instrumento para fazê-los entender melhor e mais precisamente, dia a dia, qual é a vontade de Deus a que aspiram e firmá-los no conhecimento desta. Então veja aqui, João Calvino diz que o regenerado conhece a lei 2 vezes. 3 vezes a gente pode dizer. Primeiro, ele conhece a lei porque Deus gravou a lei como norma no coração. Ele conhece uma segunda vez porque quando o Espírito habita nele, esse entendimento é renovado. O Espírito acende esse entendimento da lei. Terceiro, porque o Espírito nos conduz à leitura da lei escrita, para que a gente entenda quais são as exigências da lei para a nossa vida, tá certo? Então esse é o terceiro uso da lei, o uso na vida dos regenerados. Ficou claro aqui, irmãs? Ficou claro? Quais são as conclusões, então? Coloquei 3, para a gente finalizar, precisamente no horário, cumprindo a lei de Lucas, a lei de Rafael, a lei do horário. Primeira, os 10 mandamentos ainda conservam a sua validade como expressão da lei moral de Deus. Então não perca isso de vista. Os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. Então permanecem todos eles. E são exigidos de todos os homens. Segundo, os rudimentos, as ordenanças da antiga aliança, entregues por Deus na época da menoridade, não são mais exigíveis dos cristãos. Então vejam, toda vez que você encontrar alguém tentando ressuscitar as ordenanças cerimoniais, dizendo que você não pode comer carne com sangue, dizendo que você tem que se vestir desse ou daquela maneira, dizendo que você tem que guardar o 7º dia, não mais o 1º. Toda vez que você vê alguém tentando restaurar essas coisas, você lembra disso. Os rudimentos da antiga aliança foram deixados lá. Terceira aplicação, a ética da lei moral deve agora ser vivida pelos cristãos através da instrução do Espírito, mediada pelo exame da revelação escrita da palavra de Deus. Ficamos aqui, irmãs, tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Comentar? Pode falar, Vera, à vontade.
Isso. Ok. Então, irmãos, aqui nós ficamos. Vejam bem, deixa eu dar um aviso. Eu tinha a intenção de semana que vem já começar o primeiro mandamento, mas semana que vem ainda vamos ter uma lição introdutória ainda. Semana que vem nós vamos analisar uma pergunta do Catecismo Maior, a pergunta 99, e nós vamos aprender aqui os princípios de interpretação dos mandamentos. Eu acho que é importante a gente parar para pensar nisso. No outro domingo a gente tem uma pausa, e no outro, que acho que já vai ser o 1º de abril, nós entramos no primeiro mandamento, tá certo? Então, estejam aqui, Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.